Olá pessoal, nesta videoaula eu vou explicar sobre listas em Python. Uma variável, ela armazena apenas um valor por vez. Entretanto, quando a gente precisa armazenar muitos valores, digamos 100 valores, é uma tarefa de declarar tantas variáveis é bem cansativa. Então, uma forma de resolver este problema é utilizar listas. Em Python, uma lista é identificada por meio do uso de colchetes e cada elemento da lista é separado por uma vírgula, como nos exemplos abaixo. Então, por exemplo, na lista 1, temos 3 elementos, onde esses elementos estão separados por vírgula. Na lista 2, temos 5 elementos e esses elementos estão separados por vírgula. É importante a gente entender que cada elemento da lista é guardado em uma posição dessa lista. Lembrando que a posição da lista começa a partir do zero e segue de maneira crescente. Então, por exemplo, na lista 1, na posição 0, temos o elemento 1. Na posição 1, temos o elemento 2. Na posição 2, temos o elemento 3. Então, por exemplo, na lista 2, o elemento da posição 0 é o A, né, o caractere A. O elemento da posição 1 é o caractere B. O elemento da posição 2 é o inteiro 1. O elemento da posição 3 é a string olá. E o elemento da posição 4 é um tipo lógico. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos que vai de posição de 0 até 4. Aqui temos 3 elementos que vai da posição 0 até a posição 2. Bom, como vocês já puderam notar aí, uma lista permite armazenar qualquer combinação de dados. Então, temos aqui, por exemplo, 3 strings, um inteiro e um valor lógico, né? Então, a lista não necessariamente armazena valores do mesmo tipo. Ela pode armazenar valores de tipos diferentes. Então, vamos ver na prática algumas operações que podemos realizar com as listas. Então, temos aí nossa lista com 2 strings, AB, BC, um inteiro 3 e outro inteiro 45. Então, temos 4 elementos da lista. Então, se eu quiser imprimir a lista, basta eu colocar print lista. Se eu quiser imprimir um elemento da lista, basta eu colocar entre colchetes a posição do elemento que eu quero imprimir da lista. Então, no caso aqui, entre colchetes eu coloco a posição e aí, como resultado, eu tenho o elemento da lista da posição 0, neste exemplo. Se eu quisesse da posição 2, seria o valor 3. Por quê? Posição 0 é esse elemento, posição 1 é esse, posição 2 é esse. Então, por isso que ele imprimiu o valor 3. Eu posso também, por exemplo, somar elementos da lista. Vamos ver esse exemplo. Ele imprimiu esse elemento aqui, AB, BC, né? Na verdade, ele pegou o elemento da posição 0 e somou com o elemento da posição 1, que era BC. Então, aqui, essa soma foi o que a gente chama de, foi feita uma concatenação, ele juntou. Por exemplo, se eu pegar os dois números inteiros aqui, da posição 0, desculpa, da posição 2 e da posição 3, posição 2 é o 3, posição 3 é o 45. E aí ele soma porque ele identificou que tem dois números inteiros. Então não fez a concatenação. Ele somou realmente, porque foi verificado dois números inteiros. Uma coisa bem interessante é que podemos atribuir um valor ao elemento da lista, a uma posição existente. Então, por exemplo, se eu disser assim, lista posição 0 recebe ABC, e eu imprimir essa lista,
verifica-se que na posição 0 da lista foi atribuído o valor ABC. E aí você pode atribuir para qualquer uma das posições existentes na lista. Caso você coloque uma posição aqui que não existe, por exemplo, posição 8, Python vai lançar um erro, tá certo? Erro de índice, né? Fora do range, né? Bom, para saber a quantidade de elementos numa lista, basta você colocar a função len, que é uma abreviação de length. E ele retorna aqui a quantidade de elementos da lista. 4. Ok? Bom, você pode selecionar intervalos da lista. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Imprima a lista 2.2. Nesse intervalo aqui, ele imprimiu essa lista aqui, A, B e BC. O que significa esse 2.2? Quando não tem nada aqui, é como se você tivesse colocado aqui, da posição 0 até a posição 2. Então, eu vou pegar os elementos da posição 0, ou seja, 0, 1, é entre 0 e 2, certo? E 2. Sendo que nessa posição aqui que é especificada, ela só é até menor do que 2. Então, por isso que o 3 não foi colocado aqui no resultado. Então, de 0 até 2, ele vai imprimir os valores de 0 até 1, que são esses valores aqui, ó. Posição 0 e posição 1. Se eu quisesse, por exemplo, de 0 até 3, ele ia imprimir esses valores aqui. Ó. Ok? Então, esse é um intervalo. Na verdade, é uma forma de você selecionar elementos de uma lista, usando intervalos. Outro exemplo bem simples é você colocar aqui, ó, 2 pontos, por exemplo. Nesse caso aqui, ele está listando 3 e 45, ou seja, a partir da posição 2 até o final da lista. Qual é a posição 2? 0, 1, 2. Então, até o final da lista. Então, aqui você pegou o intervalo da posição 2 até o final da lista. Tem também uma coisa bem interessante em Python, que é o 2 pontos menos 1, que é listar a lista. Não, listar a lista fica feio, né? É imprimir a lista, no caso, ao contrário, intervalo, caso no sentido contrário. Então, ele começa do 45, 3, BC e AB. Então, está aqui a lista ao contrário. Bom, é possível, gente, fazer operações de concatenação, de enumeração, de repetição nas listas. Então, vamos a um exemplo. Eu tenho aqui uma lista com 2 elementos. Vou chamar ela de lista 1. Vou fazer uma lista 2. 4 elementos inteiros. Eu posso fazer aqui uma lista 3. Concatenando a lista 1 com a lista 2. E aí eu posso imprimir aqui a lista 3. Olha só o que vai acontecer aqui. Ó. A lista 3 concatenou as duas listas, só com o operador mais. Então eu tenho aqui a primeira lista, que era a lista 1, e tenho aqui a outra parte que era da lista 2. Todos esses elementos estão na lista 3. Outra coisa bem interessante é que eu posso multiplicar a lista por um número inteiro, né? Isso é útil quando você quer repetir a impressão da lista diversas vezes. Então, por exemplo, se eu quisesse imprimir essa lista aqui 3 vezes, então aqui eu tenho ó, a lista impressa 3 vezes. 1, 2, 3. Ok? Bom, eu posso usar também a lista
com o for, com a estrutura de repetição for. Olha só. Para i na lista 1, print i. Então, o i, na verdade, ele está pegando aqui os elementos da lista 1, né? Ou seja, para cada elemento da lista 1, cada elemento é recebido em i por vez, né? E é impresso i. Aí que eu coloquei o comando print, ok? Isso é uma forma de você passear por todos os elementos da lista usando o for. Bom, outra coisa que é bem interessante em lista é que ao concatenar uma string com a lista, os caracteres da string são separados em elementos da lista. Então, por exemplo, olha só. Antes eu tinha uma lista com somente esses 3 elementos. Aí eu concatenei com uma string, coloquei a palavra 100 e automaticamente cada caractere da string ficou separado, né, nos elementos da lista. Bom, gente, uma outra vantagem de se utilizar listas é que elas podem ser preenchidas dinamicamente durante a execução do programa. Ou seja, a lista pode começar vazia e conforme o usuário vai digitando valores, podemos acrescentar elementos na lista. Vamos ver aqui algumas operações bem interessantes com lista. Aqui eu tenho uma lista vazia. Para eu adicionar um elemento na lista, eu posso usar essa função aqui, append. Ele adiciona um elemento no final da lista. Agora eu tenho um elemento na lista que antes era vazia. Posso adicionar outro elemento. Agora eu tenho 2 elementos na lista. Bom, para eu remover um elemento, eu posso usar aqui remove. Ou eu posso passar o índice, ou eu posso passar o elemento que eu quero remover diretamente. Por exemplo, se eu quiser remover o elemento 7, seria o 8 e o 7, imprimir, removi o elemento 7. No final a lista só ficou com o elemento 8. No caso, se eu passar um elemento que não existe, vai dar um erro, tá certo? Por quê? Porque o elemento que você passou não está na lista. Outro exemplo, se eu quiser remover o primeiro elemento da lista. Então eu tinha o 8 e o 7, né? Adicionei, printei, removi, eu posso passar aqui o índice. Ó. Então eu estou removendo o primeiro elemento da lista. No caso aqui, ó, na verdade não é nem o índice, está passando o índice aqui, né? Que é o local onde está o elemento. E ele está pegando o elemento e está colocando dentro da função remove. E aí ele removeu o primeiro elemento da lista. Bom, outra coisa bem interessante em Python é que você pode ordenar a lista facilmente. Eu posso ordenar essa lista bastando colocar a função sort. Prima a lista, você vai ver que a lista já vai sair com os valores ordenados de forma crescente. Ok? Se você quiser que seja na ordem decrescente, é só acrescentar o reverse true. Ok? Bom, você também pode inverter a lista. Inverter a lista, antes era 8964, agora é 4698. Ok? Ele só inverte. O reverse é só para inverter. Bom, pessoal, tem também uma função chamada sorter, que você
ordena a lista e ele retorna essa lista ordenada. Então, neste exemplo aqui, ó, ele está ordenando, tá? A diferença do sort e do sorted é que o sorted ele retorna os valores ordenados para uma outra lista, enquanto que o sorted ele não retorna, ele ordena os valores da própria lista. Se você quiser colocar em ordem decrescente, né, basta você colocar como segundo parâmetro aqui da função sorted o reversed true. E ele já retorna a lista de forma decrescente. Isso se você... Por que usar o sorted? Né? Se você quiser, por exemplo, ter duas listas, uma ordenada e outra não, você pode ter tranquilamente, usando o sorted. Aqui a lista não ordenada e temos a lista ordenada. Bom, uma outra coisa bem interessante é que a gente pode usar um método chamado pop em conjunto com o append, que faz a lista ser semelhante a uma pilha. Então, por exemplo, imprimir a lista atual e a lista final. Lista atual. No primeiro pop ele removeu esse último elemento aqui. Depois, no segundo pop, ele removeu, no caso era o último elemento, né? Já tinha removido o 4 e no final ficou essa lista aqui. Uma coisa bem interessante também, que eu esqueci de falar, a posição aqui, certo? Eu falei aqui, posição 0, posição 1. Se você colocar a posição -1, ele retorna o último elemento da lista. Se você colocar -2, ele retorna o penúltimo elemento da lista. É como se fizesse uma contagem, o contrário seria -1, -2, -3, -4. É uma outra forma de percorrer a sua lista. Ok? Então, pessoal, espero que tenham compreendido esse assunto de listas, né? Essa é a parte 1 de listas. E até a próxima videoaula.